Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. A mula sem cabeça em Paysandu. Paysandu, uma cidade pequena e pacata no interior do Paraná, era o tipo de lugar onde a vida seguia tranquila. Suas ruas arborizadas, praças silenciosas e a imponente igreja matriz no centro traziam uma sensação de calma àqueles que por ali passavam. A cidade, com sua população simples e acolhedora, parecia imune aos mistérios do mundo, ou pelo menos, era o que todos pensavam. Porém, em algumas noites, a tranquilidade de Paysandu seria rompida por algo que ninguém podia explicar. A lenda da mula sem cabeça, um ser mítico do folclore brasileiro, era conhecida por todos, mas nunca havia sido levada a sério. A história contada pelos mais velhos dizia que em noites escuras, uma mula sem cabeça, com os olhos ardendo em fogo, percorria os campos e as cidades, espalhando terror por onde passava. A criatura, segundo a lenda, era o resultado de uma maldição imposta a uma mulher que havia cometido um pecado terrível, transformada em uma mula, condenada a vagar sem descanso, sem cabeça, em busca de vingança. No entanto, o que ninguém sabia era que a história dessa lenda estava prestes a se tornar uma realidade em Paysandu, e infelizmente, a pequena cidade se tornaria o epicentro de um mistério que ninguém conseguiria resolver. Era uma noite de sexta-feira, e a praça da igreja matriz estava deserta. A maioria dos moradores já estava em casa, preparando-se para um fim de semana tranquilo. Mas algo estranho estava no ar. O vento soprava forte, fazendo as folhas das árvores dançarem ao ritmo de uma música fantasmagórica. Era a hora em que as luzes das ruas começavam a se apagar, e o silêncio tomava conta de tudo. Algumas pessoas que passavam perto da praça relataram ter ouvido o som de cascos batendo na calçada, mas ao olharem para trás, não havia nada. Aqueles que se atreviam a atravessar a praça durante a madrugada com suas lanternas acesas, passavam apressados com o coração acelerado. O medo se espalhou pela cidade quando, na manhã seguinte, alguns jovens comentaram ter visto algo incomum. Logo a cidade foi invadida por boatos. Muitos diziam que a mula sem cabeça havia ressurgido, outros afirmavam que era apenas um truque da mente, um pesadelo coletivo. Mas os relatos começaram a se acumular. As aparições continuavam, mais frequentemente nas madrugadas de sexta-feira e sábado, principalmente ao redor da Praça da Igreja Matriz, na Avenida Brasil e outras ruas adjacentes. Os moradores mais antigos começaram a ficar apreensivos. É a maldição da mula sem cabeça, isso é certo, diziam. Havia uma história que muitos preferiam não contar, mas que rondava as bocas de quem tinha idade suficiente para lembrar. A história falava de uma mulher que há muitos anos, teria se envolvido com um homem casado. Ela foi descoberta e em vez de ser punida de forma justa, foi amaldiçoada por um padre que a excomungou, e como castigo transformou-se numa mula, condenada a vagar pela eternidade. Diziam que uma vez por ano, em noites escuras e misteriosas, ela retornaria à cidade para buscar vingança. Os mais jovens, céticos quanto ao que ouviam, decidiram investigar por conta própria. Durante uma noite de lua nova, 4 amigos, Lucas, Mariana, Júlio e Carla, decidiram se reunir e ficar na praça para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Eles estavam armados com lanternas, celulares para registrar qualquer ocorrência e uma dose de coragem. Por horas, nada aconteceu. A praça estava silenciosa, com as únicas luzes vindo da igreja e da avenida principal. Porém, quando o relógio bateu à meia-noite, um som distante de cascos foi ouvido. Começou baixo, mas logo foi ficando mais forte, até que os 4 amigos viram uma silhueta se aproximando. Um arrepio percorreu a espinha de todos. A figura se aproximava rapidamente, os cascos batendo com força no chão, e logo eles viram os olhos brilhando no escuro, eram vermelhos, ardentes como fogo. Em pânico eles correram em direções opostas, mas o som dos cascos continuava, agora mais forte e mais próximo. Durante o frenesi, Lucas conseguiu ver, antes de se esconder, que a criatura não tinha cabeça, mas uma crina desordenada e uma forma inconfundível de um cavalo. O som de suas patas parecia ecoar por toda a cidade, mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, tudo parou de repente.
o som cessou, e a praça voltou ao seu estado de tranquilidade. Na manhã seguinte, a cidade inteira já sabia o que havia ocorrido na noite anterior. Os jovens, ainda abalados, contaram suas histórias, mas muitos os olharam com descrença. Porém, à medida que o número de avistamentos aumentava, o medo começou a se espalhar. Não era apenas uma lenda, mas algo real, algo que ninguém conseguia entender. Durante as semanas seguintes, os relatos de aparições da mula sem cabeça aumentaram. Muitos moradores afirmavam ter visto a figura se movendo pelas avenidas e ruas laterais da cidade, sempre durante as madrugadas. Quem se atrevia a passar perto da praça ou das ruas mais isoladas sentia o peso da presença da criatura, e a sensação de que estava sendo observados nunca se dissipava. A polícia local foi chamada, mas não encontrou nenhum sinal físico de um animal, ou qualquer explicação lógica para os eventos. Alguns policiais, até os mais céticos, afirmaram ter ouvido o som dos cascos enquanto patrulhavam durante a madrugada. A cidade estava tomada pelo medo e pela incerteza. Capítulo 4. A busca pela verdade. Enquanto o medo se espalhava, um antigo morador da cidade, o Sr. Carlos, procurou os jovens que haviam visto a mula. Ele era um dos poucos que ainda lembrava da lenda original. É ela. Eu sabia que ela voltaria, disse com um olhar grave. Alguns não acreditam, mas há algo mais aqui do que simples superstição. A maldição da mula precisa ser quebrada, e alguém terá que fazer isso. O Sr. Carlos revelou que para quebrar a maldição, alguém teria que descobrir a verdadeira história por trás da mulher amaldiçoada. A chave estava escondida em um antigo diário, guardado na igreja matriz, onde se contava a origem da maldição e o nome da mulher que havia sido transformada. Com a ajuda dos jovens, Carlos começou a investigar. Finalmente descobriram que a mulher que havia sido amaldiçoada se chamava Maria Clara, e ela tinha sido condenada não apenas por seu pecado, mas por uma injustiça que jamais seria perdoada. Para quebrar a maldição, seria necessário fazer com que Maria Clara, ou sua essência, fosse libertada de sua vingança. Na última noite, os jovens e o Sr. Carlos se reuniram na igreja matriz para um ritual. Quando a mula sem cabeça apareceu mais uma vez, os olhos flamejantes e a presença ameaçadora estavam mais próximos do que nunca. Mas, ao fazerem o ritual e pronunciarem o nome de Maria Clara, algo surpreendente aconteceu. A mula parou, os cascos cessaram, e uma figura apareceu em meio à névoa. Era uma mulher, vestida de branco, com os olhos cheios de tristeza. Ela não estava mais furiosa. Ela estava cansada. Eu só queria ser ouvida, disse ela, antes de desaparecer na escuridão da noite. A cidade finalmente estava livre da mula sem cabeça. Mas a lembrança de sua presença assombraria as ruas de Paysandu para sempre. A lenda estava concluída, mas o mistério nunca se apagaria completamente da memória dos que viveram o terror de ver os olhos flamejantes durante as madrugadas solitárias. E assim a cidade seguiu em frente, mas a história da mula sem cabeça continuou a ser contada, um aviso de que algumas lendas não podem ser ignoradas, pois, um dia, elas podem se tornar realidade.